Moisés é o personagem mais importante do judaísmo, promulgador da lei divina. É também aquele que instituiu o sacerdócio, o qual era restrito à sua tribo de origem. Profeta por excelência. Nunca teria surgido alguém igual em Israel, constituindo-se no mediador da revelação plena, por ter visto a Deus face a face. Conheça um pouco mais sobre a história de Moisés. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus que, obediente a Deus, teria libertado seu povo do cativeiro no Egito e liderado uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Toda a vida de Moisés, seus atos, seus feitos, suas leis, é relatada em 4 livros da Bíblia: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que somados ao Gênesis, formam o Pentateuco. A história da escravidão no Egito teve seu início com José, filho de Jacó, que, vendido como escravo por seus irmãos, acabou indo parar na terra do Egito. Assim, ele foi parar na corte do faraó, como servidor. Depois de algumas peripécias, se tornou o segundo homem mais importante no Egito. Exatamente nesse período, em Canaã, havia uma carestia, e os filhos de Jacó foram para o Egito atrás de alimentos, porque naquele tempo, a fome era grande em toda aquela região, e somente no Egito havia mantimentos. Chegando lá, encontraram o irmão que eles haviam vendido. Por fim, José os perdoou e convidou toda a família para transferir-se para o Egito. E assim aconteceu. Foi assim que os hebreus foram parar naquelas terras. Primeiro, foram muito bem-vindos. Entretanto, após a morte de José, não tiveram mais nenhum privilégio e foram escravizados. Um trecho do livro A História dos Hebreus, de Flávio Joséfo, diz a esse respeito: como os egípcios são naturalmente preguiçosos e voluptuosos, e só pensam no que lhes pode proporcionar prazer e proveito, eles olhavam com inveja a prosperidade dos hebreus e as riquezas que estes conquistavam com o trabalho. Conceberam mesmo certo temor pelo aumento do número deles, tendo o tempo apagado a memória das obrigações que todo o Egito devia a José, e tendo o reino passado a outra família, eles começaram a maltratar os israelitas, e a oprimi-los, com trabalhos. Empregaram-nos em cavar vários diques, para deter as águas do Nilo, e diversos canais para conduzi-las. Faziam-nos trabalhar na construção de muralhas para cercar as cidades, e levantar pirâmides de altura prodigiosa, obrigando-os até mesmo a aprender, com dificuldade, artes de diversos ofícios. Esse mal foi seguido por um outro, que aumentou ainda mais o desejo que os egípcios tinham de nos perder. Um dos doutores da sua lei, ao qual eles dão o nome de escribas das coisas santas, e que passam entre eles por grandes profetas, disse ao rei que naquele mesmo tempo deveria nascer um menino entre os hebreus, cuja virtude seria admirada por todo o mundo, pois aumentaria a glória de sua nação, e humilharia o Egito, e cuja reputação seria imortal. O rei, assustado com a predição, e seguindo o conselho daquele que lhe fazia essa advertência, publicou um edito pelo qual ordenava que se deveriam afogar todas as crianças hebreias do sexo masculino, e ordenou às parteiras do Egito que observassem exatamente quando as mulheres fossem dar à luz, porque não confiava nas parteiras de sua nação. Esse edito ordenava também que aqueles que se atrevessem a salvar ou criar alguma dessas crianças seriam castigados com a pena de morte, juntamente com toda a família. Foi sobre esse cenário que nasceu Moisés. Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate, filho de Joquebede e Umrão. Seus irmãos eram Arão e Miriam. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico Moshe, que significa tirado para fora. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mose,
que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa quem lhe deu o nome de Moisés. Porém existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado esse nome. A história do nascimento de Moisés é narrada a partir do capítulo 2 do livro do Êxodo. Após o seu nascimento, seus pais o ocultam durante 3 meses. Depois, sem maiores perspectivas, eles o acomodam em uma cesta de juncos, depositando-o nas águas do rio Nilo. O menino é então encontrado justamente pela filha do faraó, adotado e educado por ela no seio da corte, para que se torne um príncipe em sua alma. Porém, ele permanecia conectado aos anseios e ideais de seu povo, o que o levou a matar um administrador egípcio, que feria deliberadamente um escravo judeu. Perseguido como traidor por este crime, aos 40 anos ele foge para se salvar da morte. Neste momento, ele se refugia na terra de Midian, que se situava no noroeste da Península Arábica, na margem oriental do Golfo de Acaba no Mar Vermelho. Moisés foi educado na civilização mais adiantada daquele tempo. O seu treinamento foi projetado para o preparar para um alto cargo, ou, até mesmo, o trono do Egito. Ele ficou familiarizado com a vida na corte de Faraó, com toda a pompa e grandeza da adoração religiosa egípcia. Foi educado na escrita e na literatura do seu tempo. Também aprendeu a administração e a justiça. Foi também um exímio lutador, conhecedor de táticas de guerra e comando, assim como a legislação. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zípora, e com ela teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro, nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Neste período, Moisés entra na segunda etapa de sua jornada. Diante do deserto e da carência de recursos materiais, ele se torna pastor de ovelhas, prenunciando seu destino de guia de um outro rebanho, o do povo escravizado, que ele teria como missão libertar do jugo egípcio. 40 anos depois, após um longo e árduo aprendizado, tempo durante o qual, muito provavelmente, chegou a esquecer a língua egípcia e hebraica, pois habitava entre os medianitas há muito tempo, ele estava finalmente pronto para assumir sua missão entre os hebreus, adentrando assim na terceira fase de sua existência. O futuro líder teve então a visão que mudou definitivamente sua vida. Ele viu uma sarça, planta espinhosa, parente da roseira, ardendo em chamas no Monte Horebe, e percebeu que, apesar do incêndio, ela não era destruída. Atento, ele se aproxima do local, e então, Deus se dirige a ele, chama-o pelo nome, e designa aquele local como uma terra santa, na qual ele deveria pisar com os pés descalços. Finalmente, a presença divina revela a Moisés seu papel como libertador do povo hebreu. Em um primeiro momento, Moisés não se sentia digno dessa missão, e dizia que não falava bem. A tradição diz que ele poderia ser gago, e também porque não conseguiria falar com o faraó e pedir que ele libertasse os hebreus. Ao observar o comportamento de Moisés, quando Deus o convoca para liderar essa missão impossível aos olhos humanos, Moisés hesita, mas depois obedece. Por não ser eloquente no falar, Deus também convoca a essa missão o irmão de Moisés, Arão. Moisés passaria as instruções de Deus a Arão, e este por sua vez as transmitiria ao povo de Israel. Moisés toma sua mulher e filhos, e segue seu caminho em direção ao Egito. No meio do caminho, um episódio interessante ocorre. É dito em Êxodo 4 verso 24, que, e aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou, e o quis matar. Então, Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho, e lançou-o a seus pés, e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário,
por causa da circuncisão. Êxodo 4, 24 a 26. Esse episódio ocorreu, muito provavelmente, porque os filhos de Moisés não eram circuncidados. E a circuncisão era o símbolo da aliança que Deus fez com Abraão, muito tempo atrás. Como diz o texto de Gênesis 17, verso 9 a 14. Zípora era midianita, e talvez não conhecesse a importância dessa tradição dos hebreus. Por isso, em um primeiro momento não queria fazer isso com seus filhos. Entretanto, diante da situação que isso gerou ao seu marido Moisés, ela pegou uma pedra afiada e realizou a circuncisão, o que aplacou a ira de Deus contra Moisés. Depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto, Moisés volta ao Egito para confrontar Faraó e pedir a liberação do povo hebreu. Naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade. Faraó se opôs ao seu pedido e desprezou o Deus de Israel. Entretanto, tudo ocorreu conforme o plano de Deus. Muitos anos antes, o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo, conforme diz em Gênesis 15 versos 13 e 14. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais de seu poder. Tanto aos egípcios, quanto aos hebreus, Deus enviou uma série de 10 pragas sobre toda a terra do Egito. Era o juízo divino, sendo derramado sobre aquela nação, seu rei, e seus deuses. Por 10 vezes, Deus enviou Moisés e Arão à presença de Faraó, com um pedido e um aviso. Caso esse pedido não fosse aceito, Moisés alertava sobre o juízo que viria sobre a terra do Egito. Nesse ponto, é importante frisar que, apesar de os juízos de Deus estarem sendo derramados sobre toda a terra do Egito, Deus fez distinção entre o seu povo e os egípcios, de modo que as pragas lançadas ao Egito não afetavam o povo escolhido por Deus. E isso com certeza aumentava ainda mais a ira de Faraó contra os hebreus. Apenas após a última praga, a morte dos primogênitos egípcios, é que Faraó resolveu libertar o povo hebreu da servidão a que estavam submetidos há mais de 400 anos. No entanto, antes da última praga, Deus deu instruções a Moisés para instituir a celebração da Páscoa. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés de como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro, ou cabrito macho, sem defeito, no 14º dia do mês de Abibe, e aspergisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas de suas casas. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, acompanhada de pães asmos e ervas amargas. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite, Deus passaria sobre o Egito. Após todos esses eventos, os hebreus foram praticamente expulsos da terra do Egito, e ainda por cima, levando riquezas dos egípcios como joias, prata e ouro. Pode-se dizer que os egípcios pagaram para que os hebreus fossem embora de suas terras. A Bíblia relata que saíram da terra do Egito cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ao saírem, também levaram consigo os ossos de José, porquanto este era seu desejo em vida. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó arrependeu-se de ter liberado sua principal mão de obra, prepara seu exército e persegue o povo de Deus. Ao perceberem que os egípcios os perseguiam, os hebreus se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o poderoso exército egípcio. Temeram os hebreus a situação em que se encontravam e reclamaram a Moisés. Entretanto, essa era a vontade do Senhor, para mais uma vez manifestar o seu grande poder em favor do seu povo, diante do império mais poderoso daquela época. A Bíblia conta que o anjo do Senhor, que andava à frente do povo hebreu, pôs-se atrás da nação de Israel, para atrasar o exército egípcio. Nesse momento,
ocorre um dos maiores milagres descritos na Bíblia. Deus diz a Moisés, para que estendesse seu cajado sobre o mar, para que este se dividisse, porque o Senhor abriria um caminho no mar, para que seu povo passasse em terra seca. Marchem, foi a ordem vinda de Deus para seu povo. E assim ocorreu. Deus enviou um forte vento oriental, que dividiu as águas do mar. O povo de Deus pôs-se a correr em terra seca. Os egípcios, mesmo presenciando o grandioso milagre, ainda se atreveram a persegui-los pelo mar. Porém, o que para os hebreus foi um livramento vindo da parte de Deus, para o exército de Faraó, se tornou em armadilha, pois, assim que o último hebreu saiu do mar, os egípcios se viram encurralados, pois nem dava para chegar ao outro lado do mar, nem voltar de onde partiram. Deus deu a ordem, e Moisés novamente estendeu seu cajado sobre o mar, e ele se fechou. Naquele local, o mar cobriu o exército, a grandeza e soberba dos egípcios. Livre do jugo egípcio, a caminhada dali por diante não seria fácil. Moisés teria de lidar com um povo recém-liberto da escravidão física, porém, com a mentalidade ainda presa na servidão. Lidar com pessoas nunca é fácil, e com Moisés não foi diferente. Aquele povo, apesar de ter vivenciado grandes feitos vindos da parte de Deus em seu favor, não faziam nada mais do que reclamar com Moisés, que os tirou da terra do Egito, para morrerem de fome e sede no deserto. Depois disso, o povo partiu em direção ao Sinai, sendo alimentado pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos. Entretanto, antes de Moisés subir ao monte, para receber as tábuas da lei, o Senhor firmou uma aliança com seu povo, e o povo disse em uma só voz: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Entretanto, não demorou muito para que o povo apostatasse do verdadeiro Deus, pois, ao subir Moisés ao monte, demorou-se ali 40 dias, deixando Arão como responsável pelo povo. O povo ficou impaciente com essa demora, e voltaram a reclamar, sem saber o que havia acontecido com Moisés, e rogaram a Arão, pedindo: faça-nos deuses que vão adiante de nós. A Bíblia conta que Arão tomou os brincos de ouro das mulheres, e os derreteu, para construir um bezerro de ouro. Arão também construiu um altar diante do ídolo, e ofereceram sacrifícios ao bezerro de ouro. Deus, irado, ameaçou destruir todo o povo, porém, Moisés intercedeu pelo povo, e aplacou a ira de Deus. Ao descer do monte, Moisés encontrou o povo em festa, diante do ídolo. Irado, o profeta quebrou as tábuas da lei que recebera da parte do próprio Deus, e destruiu aquele bezerro de ouro no fogo. Os levitas se consagraram naquele dia, por terem ficado ao lado de Moisés. Tal pecado custou a vida de 3.000 homens. Deus também instruiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este serviria de local apropriado para adoração a Deus. O Senhor também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão. Em decorrência de tanta incredulidade e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na terra prometida. Daquela geração, apenas Josué, da tribo de Efraim, e Calebe, da tribo de Judá, entraram na terra prometida. Durante os 40 anos de peregrinação pelo deserto, em que Moisés liderou o povo de Israel, não foram poucas as vezes em que ele encontrou oposição e questionamentos quanto à sua autoridade. Perto do fim de sua jornada, Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar nela. Ele e Arão pecaram contra Deus. No episódio em que feriram uma rocha, Deus lhe havia ordenado que ele falasse com a rocha,
para que ela desse água ao povo de Israel. Mas ele falou com ira, agiu com arrogância, tomando para si o lugar e honra de Deus, e ainda agiu com violência batendo na rocha. Depois, Moisés orou a Deus, e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério, e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa, e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como seu sucessor diante do povo, e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no Monte Nebo, e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu, e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido. Apesar da idade avançada, o relato bíblico diz que seus olhos nunca se escureceram, e tampouco perdeu o seu vigor. Ao saberem da morte de Moisés, houve grande lamento, e o povo pranteou durante 30 dias. Ainda falando um pouco sobre a morte de Moisés, um evento interessante ocorre após a morte do profeta, pois o arcanjo Miguel e Satanás lutam pela posse de seu corpo. Esse evento não é relatado em nenhum lugar do Antigo Testamento. Entretanto, Judas relata esse acontecimento no verso 9 de sua epístola. No Novo Testamento, não se sabe de onde Judas tirou essa informação. Muitos dizem que ele está citando um livro apócrifo, porque na mesma carta, ele cita também o livro de Enoque. Agora, o porquê da disputa pelo corpo de Moisés também permanece um mistério. Eu, particularmente, tenho uma teoria sobre o assunto, mas isso fica para um próximo vídeo. Moisés também aparece junto com o profeta Elias, para falar com Jesus Cristo, no episódio da Transfiguração, que teve como testemunhas oculares os apóstolos Pedro, Tiago e João. Muitos acreditam ser Moisés, uma das testemunhas citadas em Apocalipse 11, pela semelhança dos milagres narrados no livro, ser semelhante ao que Moisés realizou em seu ministério. Muitos creem ser Moisés e Elias, as duas testemunhas que voltariam a essa terra. Eu já tenho uma opinião formada sobre essa questão. Para quem quiser, tem um vídeo sobre isso no canal. Moisés foi o principal autor do Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamado de Torá. Moisés também escreveu o Salmo 90. Alguns acreditam que foi Moisés quem escreveu o livro de Jó. Entretanto, não é uma certeza absoluta. Moisés foi o grande libertador do povo hebreu, no Antigo Testamento, e mediador da primeira aliança. Ele foi uma figura do Messias que havia de vir no futuro. Inclusive, ele profetiza: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Deuteronômio 18:15. Assim como Moisés libertou seu povo da escravidão do Egito, e subiu ao encontro do Senhor no monte, demorando-se em voltar ao encontro do seu povo, assim também fomos libertos da escravidão do pecado e da morte, por meio de Jesus Cristo, ao qual subiu ao encontro do Senhor, e aguardamos hoje o seu retorno. Portanto, não fraquejemos, pois, como os antigos, mas permaneçamos firmes na fé e na esperança de sua volta. Se gostou do vídeo, comente, compartilhe, e não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado, e até a próxima.